Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde. Programa que hoje vai estar, portanto, debatendo a questão aí de uma resolução do CONTRAN, como também uma lei do estado de Goiás. Nós tivemos, portanto, essa ação sendo ingressada na Suprema Corte e essa ação justamente contesta essa resolução, como também contesta a lei do estado de Goiás, já que tanto a resolução quanto a lei proíbem, portanto, aí a reutilização de peças de veículos. E no caso da ação, questiona a constitucionalidade da lei e também a questão da resolução e, evidentemente, também coloca que pode suceder ou suscitar, portanto, aí um privilégio para a indústria de reciclagem de peças em detrimento daqueles que, de alguma forma, desmontam, portanto, os veículos para venderem as suas peças. E é evidente que temos aí os ferro-velhos, como também temos os ferro-velhos, ou seja, aqueles que estão devidamente legalizados, como também aqueles que não têm nenhuma fiscalização e não têm nenhuma autorização por parte do poder público para o exercício desta atividade. E como se não bastasse também isso, temos também a questão de se colocar uma peça usada em um carro e este carro estaria comprometido por estar com uma peça já utilizada ou não. Então são as questões com as quais nós vamos estar debatendo o assunto aqui com a nossa convidada, como também com os nossos convidados, com os quais agora eu passo a cumprimentá-los. Começo com a doutora Simone Magalhães, ela que é diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Doutora Simone, seja bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nos estúdios. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas que participarão aqui do debate, que você já vai apresentar logo em seguida. É sempre um prazer atender o convite da Rádio Justiça e participar aqui trazendo informação para a população. O prazer é todo nosso. Deixa eu também cumprimentar o doutor Marcelo, aliás, depois do doutor Marcelo, doutor Anderson Gomes Rodrigues de Souza, que é especialista no direito de trânsito, advogado também especialista nessa área, não é, doutor Anderson? Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Estou aqui à disposição. Então, vamos nós, debate, né? Vamos nós. Deixa eu também cumprimentar o doutor Ricardo Leal, que é especialista em gestão, educação e segurança de trânsito e transporte do Instituto de Gestão e Educação para o Trânsito. Doutor Ricardo, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, senhor Walter. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes. É extremamente importante estarmos aqui hoje nessa tarde debatendo sobre esse assunto. Trânsito é mesmo assim, né? Causa muitas dúvidas, polêmicas, e fico muito feliz por atuar nessa área por mais de 20 anos, né? E observar esse espaço hoje sendo aberto aqui para a gente discutir esse tema e que é tão oportuno. Opa, que ótimo, doutor Ricardo, que ótimo. Deixa eu também cumprimentar o doutor Marcelo Batista de Souza, que é advogado especialista também no direito civil. Doutor Marcelo, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos aí que vão compor essa mesa aí para essa discussão desse tema aí tão relevante. Boa tarde a todos os ouvintes. E como, muito já bem dito, é um tema muito interessante aí que sem dúvida nenhuma, vai ser de grande enriquecedor aí para que possamos debater e levar um pouco mais aí o conhecimento aí ao do público. Muito obrigado. Bom, o sentido do nosso debate é justamente não questionar a ação que foi ingressado aqui na Suprema Corte, levantando e questionando, portanto, aí o aspecto tanto da resolução como também o aspecto da lei aprovada no estado de Goiás. Mas sim levar aí as informações para os nossos ouvintes em relação a essa questão, se tem ou não risco, a questão também da legalidade de se adquirir, portanto, uma peça que enfim, reutilizada. É aquela questão que é muito, assim, tem muitos detalhes. Por exemplo, se é proibido justamente a reutilização de peças de carros, quem é que garante que os leilões
que acontecem tanto nos Detrans como também na Polícia Rodoviária Federal. Quem é que garante que aquelas sucatas de veículos que são arrematados, se serão desmontados, essas sucatas serão desmontadas e colocadas, portanto, as suas peças para a venda. Enfim, então são esses os detalhes e outros mais que nós vamos então aprofundar aqui no assunto. Doutora Simone, começa com a senhora, né? Essa questão justamente da reutilização, portanto, de peças usadas, ou seja, peça usada, exemplo de uma peça nova adquirida, vamos colocar assim, no mercado que é autorizado pelo poder público, ele tem que ter a garantia? Walter, todas as peças, quando se tratar de uma relação de consumo, elas precisam ter uma garantia, né? É sempre bom aqui reforçar que o Código de Defesa do Consumidor tem como um dos princípios a segurança do consumidor, né? Isso é extremamente necessário se debater, principalmente nessa temática de peças reutilizadas, né? Só lembrando que não é proibida a reutilização de peças. O que a gente vai discutir aqui especificamente são aqueles itens considerados de segurança. Afinal de contas, o Brasil tem um grande mercado de peças reutilizadas, né? Isso faz parte do nosso mercado de consumo, tem vários elementos envolvidos, mas quando se parte especificamente para itens de segurança, como sistemas de airbag, freios, né, cinto de segurança, aí é que fica realmente a dúvida. Será que essa reutilização ela pode provocar danos às pessoas, condutores, motoristas, pedestres, né? Quando isso se trata de uma relação jurídica de consumo, a preocupação é segurança e informação. Então, acho que o debate de hoje será realmente muito proveitoso, porque, teoricamente, nós temos uma proibição de que esses itens de segurança eles sejam reaproveitados, né? Você bem falou sobre as questões relacionadas a mercados, né, de ferro-velhos, por exemplo, de peças, né, reutilizadas, que têm um papel importantíssimo na nossa economia. Mas, especificamente aos itens de segurança, aí sim é onde mora a nossa preocupação, né? Até que ponto isso poderia ser permitido, já que nessa ação direta de constitucionalidade vem justamente trazer esse enfoque, né? Que não poderia ser proibida essa comercialização sem pelo menos um indicativo técnico de que aquela peça realmente não estaria em condição de ser utilizada. Então, sempre primando aqui que a preocupação em relação especificamente à segurança das pessoas. Doutor Ricardo, e para o senhor, né? Como é que o senhor avalia também essa questão da reutilização de peças? Claro, a doutora Simone citou muito bem, mas nós também temos um item aí que é de segurança fundamental de qualquer veículo e que é colocado à disposição aí do pessoal, um mercado aberto, aparentemente dentro da legalidade, que até então não se vê, portanto, o fechamento desses estabelecimentos, que são as borracharias, aquelas que dão os primeiros socorros, onde ali também tem o pneu meia-vida, o pneu toda-vida, o pneu que não tem vida nenhuma, enfim, como é que o senhor vê esse aspecto também? É um tema bem delicado. Eu quero chamar a atenção, você trouxe muito bem aí o pneu, que é um dos equipamentos obrigatórios previsto na Resolução 912, e cabe ao agente de trânsito fazer a fiscalização. É algo visível, essa fiscalização, então, ela é possível, né, de maneira pragmática. O agente ele consegue abordar esse veículo, identificar as condições desse pneumático, para saber se ele tem condições ou não de circular. Então, nesse sentido, fica mais fácil. Quando eu falo desses demais itens, vamos trazer o sistema de freio. É um sistema que eu preciso de uma análise mais técnica. Não é possível o agente de trânsito identificar, fazer essa verificação das condições desse item ali na abordagem, né? Então, a gente precisa muito bem entender esse histórico do que está acontecendo e para a gente poder se posicionar. Logicamente, o usuário, né, e até a gente observa no que vem na justificativa, né, tornar o item mais acessível, mais barato, e aí a gente precisa observar como é que é feito toda essa definição de itens de segurança. Trago a lupa aqui 2 itens, né, o airbag e o ABS, que a gente discutiu por tanto tempo a instalação, inclusive veio como equipamento obrigatório lá em 97, foi retirado, no caso do ABS especificamente, porque pensou-se muito sobre o
preço que ficaria para o usuário. Ficaria algo ruim para o usuário. E não foi levado em conta a segurança. E todos nós sabemos a segurança hoje, que é ter um airbag no veículo no momento da colisão, do sinistro, né, o que vai trazer de segurança para os componentes do veículo. Então, agora novamente voltou essa discussão. Em 2014 começa a se restabelecer a obrigatoriedade, tanto o ABS como o airbag. Então, a gente observa que ali tem uma cautela maior. Agora, se a gente fala sobre como fazer a inspeção desse reutilizado, né? Como é que a gente poderia pensar nisso? Fala-se muito sobre preço, mas quando eu falo sobre o ABS, o airbag, que são itens que a gente citou aqui, existe um ensaio, existe tecnologia, existe ciência por trás disso para poder verificar. Então, são estabelecidos requisitos mínimos, vem uma nota técnica da ABNT definindo quais são esses requisitos que precisam ser atendidos. Então, a partir dali, começam a ser produzidos em lotes, que inclusive é o que vai baratear, né, a disponibilidade desse equipamento para o mercado. Então, a gente tem condições de ter uma segurança maior, porque existe um estudo científico por trás daquilo. E aí, às vezes, o usuário comum ele pensa assim, poxa, foi só um poste que caiu sobre o veículo. Não houve nenhum dano, nenhuma pancada no sistema de freios, trazendo para cá, né? Então, esse sistema de freio poderia ser muito bem reutilizado. Só que aí nós deveríamos, então, ter um ensaio para cada item daquele que foi, né, colocado para ser reutilizado. E aí eu acredito que do ponto de vista comercial isso ficaria extremamente exorbitante. Nós temos aí hoje algumas brechas, né, em relação a essa avaliação posterior. Então é possível hoje que a gente faça algumas mudanças no veículo. A legislação é clara em relação a isso. Nós tínhamos a resolução 292 que estabelecia, mas depois eu precisava fazer uma avaliação do veículo e tirar um certificado de segurança veicular, né? Então, eu acho que o legislador ele foi sim prudente no sentido de restringir a reutilização desses itens, mas, ao mesmo tempo, observo que é importante dar uma resposta à sociedade em relação a por quê. Ficou faltando esse porquê, né? Por que a gente optou por tirar esses itens da reutilização? Eu acho que esse é o grande desafio. Hoje, essa resposta ela precisa ser dada, né? E talvez retomando aí aqueles ensaios, aqueles estudos que nós já tivemos outrora, para poder definir a obrigatoriedade do ABS, do airbag, que são itens que durante um bom tempo ficou aí também na mídia sendo discutido, coloca, não coloca, só na parte frontal. Então, hoje nós temos veículos aí que tem mais de 10 airbags, né? Então, vai dar segurança ao usuário. Eu acho que a gente precisa olhar com esse cuidado, né? A gente aqui no Brasil tem muito hábito de olhar pelo comercial, quanto custa, vamos baratear. E aí a gente puxa lá o artigo 104 do CTB que fala sobre a inspeção veicular. A gente deveria ter uma inspeção todos os anos para que o veículo fosse licenciado, isso não é cumprido, né? E nós estamos colocando em xeque um bem disponível, de acordo com a Constituição Federal, que é a vida. Quantas vidas está custando isso? E vida não tem preço, né, doutor Ricardo? Deixa eu buscar também aqui o doutor Anderson. Doutor Anderson, como é que o senhor também avalia essa questão, ou seja, uma ação que foi ingressada, portanto, na Suprema Corte, é claro, fazendo aí os seus questionamentos e, evidentemente, colocando, portanto, aí para o nosso debate esse tema que realmente é tão caro, até porque o número de acidentes que acontece anualmente no nosso país é digno eu digo assim, né? É de impressionar a quantidade de vítimas que se produz anualmente. Mais que em países em guerra. Com toda certeza, né? Passa de 40 mil por ano pessoas que perdem a vida. Como é que o senhor avalia também essa questão da não reutilização de peças, como muito bem pontuou a doutora Simone, que compõem os itens de segurança de um veículo? Olha, o objeto principal do Código de Trânsito e de toda a legislação de trânsito é a segurança viária, né? Sim. E, além do direito de trânsito em si, pode-se dizer que o bem jurídico maior a ser protegido do nosso ordenamento é a vida. Então, aqui a gente tem uma discussão sobre os itens de segurança se ou não podem ou não ser reutilizáveis, né? E temos uma discussão também da parte técnica em relação ao CONTRAN, uma lei estadual do Goiás e o próprio Código de Trânsito que já prevê isso, né? E aí existe um conflito entre essas normas, o que não pode ocorrer, porque a matéria de trânsito... Cada uma diz uma coisa. Porque que acontece? Matéria de trânsito é matéria de lei federal, né? E quem faz essa divisão de competência é a própria Constituição. Olha, para você ver que curioso, até a emenda 45, quando havia conflito entre norma local, distrital com federal, a competência era do STJ.
com o advento da emenda 45, passou para o STF. Por quê? Porque se é a Constituição que divide as competências da União, dos entes federativos, se um ente da federação está legislando sobre competência de outro, significa que está invadindo aquela competência que é já estabelecida na Constituição. Então, não é matéria de lei federal, é matéria de ordem constitucional, né? E na nossa Constituição, a gente tem lá no artigo 22, inciso 11, que a matéria sobre trânsito e transporte é privativa da União. Existe uma brecha em relação à delegação dessa competência se houver uma lei complementar. Só que até hoje essa lei complementar também não foi estabelecida. Então, somente a União pode legislar sobre trânsito e transporte. Logo, essa lei estadual do estado do Goiás já está infringindo a competência da União para legislar sobre essa matéria. Essa matéria deveria ser discutida aqui no âmbito federal. E o CONTRAN tem que tomar muito cuidado também, porque o CONTRAN ele é um órgão normativo, né? Sim. E ele tem um poder regulamentar do Código de Trânsito. Às vezes ele até delega praticamente para o DENATRAN, hoje em dia é o SENATRAN. E já tivemos casos, por exemplo, quem não lembra do caso do kit de primeiros socorros, né, que se tornou obrigatório, que criou aquela demanda, todo mundo atrás. Depois também tivemos com o tipo do extintor de incêndio, e isso foram normas que foram implementadas, depois revogadas, e causou um grande prejuízo financeiro aos cidadãos, né? Então, assim, o CONTRAN ele só pode regulamentar o que já está na lei. Ele não pode inovar a lei. Então, se a lei não fala que é vedado, o CONTRAN não pode falar que vai ser vedado, entendeu? Então, ele não tem lei no que o CONTRAN e a Assembleia Legislativa... Exatamente. Se o Código não proíbe, não pode o CONTRAN, muito menos uma lei local que não tem competência para legislar sobre a matéria, dizer o contrário. Então, já temos esse problema aí. Entendi. Então, a gente tem que pegar esse debate e levar ali para o âmbito federal, que é lá que tem que ser discutido se deve se rever ou não a permissão de reutilização de peças sobre itens de segurança. Tivemos um caso, né, doutor Marcelo, que com toda certeza chamou a atenção do país. Foi aquele caso da BMW, que os rapazes estavam no seu interior na madrugada, então para aquecer, portanto, o interior do veículo, já que estavam em Santa Catarina, uma madrugada fria, aguardando uma pessoa que viria a desembarcar na estação rodoviária em Camboriú, em Santa Catarina, e de repente uma fumaça acabou penetrando dentro do veículo, estava todo fechado, já que houve um realinhamento, portanto, num setor do veículo, e acabou, portanto, escapando essa fumaça para dentro do veículo, ou seja, a peça original não estava, portanto, ali no local. Quer dizer, é um risco de quem, de alguma forma, vende peça reciclada ou peça, de certa forma, também que já foi usada. Quer dizer, é um risco, evidentemente, para quem comprou a peça, como também para quem vendeu. Olha, sem dúvida, Walter, esse caso, inclusive trágico, né, que foi noticiado aí por toda a imprensa, ele retrata essa necessidade aí da fiscalização, né, e como muito bem dito pelo Dr. Ricardo, apesar do CTB ele prever, né, lá no artigo 104, essa necessidade dessa vistoria anual, nós sabemos que ela não existe. E muitas das vezes, quando existe a vistoria, é uma vistoria meramente de transferência, onde, por sinal, acontecem situações, né, que a gente acaba se deparando ali, que são situações até complexas, onde a pessoa ela acaba trocando o pneu só para passar na vistoria, ela acaba fazendo uma complementação ali só com o objetivo de passar na vistoria, então assim, de certa forma de tentar burlar uma vistoria. Então quando a gente fala de segurança no trânsito, né, ela abrange ali tanto a segurança no tocante à educação no trânsito, mas muito em especial também dos veículos ali que estão sendo utilizados. E essa pauta de hoje, né, dessa reutilização, realmente é um tema muito delicado, porque existem dois lados, né? Existe o lado ali dessa indústria que trabalha, né, com a venda de itens seminovos, como as sucatas, que por sinal, até o próprio
O próprio CONTRAN, né, ele tem resoluções que vêm tratar ali de quando que esse veículo pode ser vendido ali como sucata, né, ou seja, quando que é um veículo que tem ali uma pequena monta, uma grande monta, uma média monta, ou seja, até que ponto que esse veículo foi, de certa forma, afetado, e aí ele pode ser vendido para empresas credenciadas, empresas essas, né, que conforme a resolução 611 do CONTRAN, elas precisam ter ali uma determinada fiscalização, mas infelizmente a gente acaba vendo ali em vários locais, inclusive aqui no próprio Distrito Federal, certos locais que vendem peças que você não tem ali muitas vezes a procedência dessas peças. Então, sem essa procedência dessas peças, essa instalação ali, sem uma fiscalização, acaba colocando em risco ali toda a sociedade, inclusive, né, como esse caso narrado ali, né, que as pessoas acabaram vindo a óbito ali em detrimento de uma peça ali, ou da falta de uma peça. Então, sem dúvida nenhuma, a falta da fiscalização, né, ou essa dificuldade na fiscalização, até mesmo pelo Brasil, né, pelas dimensões continentais, a dificuldade ali dessa fiscalização do Estado, acaba trazendo ali fatalidades como essas. Doutora Simone, para que, de alguma forma, quem está adquirindo uma peça nessas condições, quer dizer, é importante que quem está vendendo emita a nota fiscal daquilo que ele está realmente ali atendendo ao pedido do consumidor, até porque, caso venha a acontecer algum fato, haja, portanto, uma prova, não, eu adquiri aqui, e depois fazer um rastreamento para, de certa forma, chegar até a parte que, de certa forma, tem também a sua parcela de culpa na questão? Walter, inicialmente é bom a gente também relembrar que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele determina que em qualquer reparo de produtos sejam utilizadas peças novas, originais. Não quer dizer que não possa ser utilizada peça já usada. Mas, nesse caso, é primordial que o consumidor tenha ciência disso, que ele seja informado e que ele autorize aquela utilização de peças já usadas, né? Aqui falando de peças automotivas em geral, sem mencionar itens de segurança, né? Mas para todos os outros sistemas, né, de peças, conjuntos de peças, isso obrigatoriamente deve ser informado e autorizado pelo consumidor. Nós temos um capítulo específico no Código de Defesa do Consumidor, que são os crimes contra as relações de consumo, que trata justamente desse ponto, né, de instalação de peças usadas sem a ciência e autorização do consumidor. Isso é um crime, né? Pouco se fala sobre essa temática específica, mas a gente precisa lembrar dessa proibição e de que isso é um crime contra as relações de consumo. Ok, o consumidor autorizou, né, entendeu que que seria possível utilizar aquela peça, né, ressaltando peças de uso geral, não os itens de segurança, mas o consumidor autorizou essa utilização, naturalmente aquele serviço tem garantia. E como é um serviço prestado, também é necessária a emissão da nota fiscal, né? Essa comprovação é justamente até mesmo para que o consumidor tenha acesso, né, ao seu direito de reclamar por vícios. É claro que, se tratando de uma peça usada, ela pode não ter, né, a mesma durabilidade, a mesma eficiência de um item original e novo, mas, de qualquer maneira, a partir do momento em que se faz um reparo com uma peça usada, o que se espera é que seja um reparo eficiente. Então, nesses casos também persiste a garantia ali do produto e do serviço adquirido pelo consumidor. Numa inspeção técnica, doutor Ricardo, quando se constata que aquele veículo que está sendo submetido ali à perícia, ele apresenta alguns aspectos de insegurança em suas peças. Quer dizer, mesmo assim, diante dessa vistoria, este veículo é liberado para poder fazer o reparo e depois retorna para uma nova inspeção. Por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor? Porque existem países aí que, numa inspeção técnica, quando se verifica que o veículo apresenta, portanto, ali peças que comprometem a segurança, já fica ali mesmo, né? Já apreendido, e num determinado tempo também já vai para a prensa, né? Ou seja, já não deixa mais esse veículo circular. Aqui no Brasil, existe essa possibilidade? Constatou um risco, o veículo já fica ali apreendido, ou o dono é advertido para poder fazer o reparo e depois voltar?
Bom, o doutor Marcelo falou sobre as vistorias de transferência, né? A pergunta do senhor ela envolve muitos aspectos. O primeiro deles se esse veículo não passou por nenhuma situação que demande uma vistoria, né, o agente de trânsito por si só na via dificilmente vai conseguir identificar todos os problemas que porventura essa máquina possa ter. Por isso seria tão importante essa inspeção anual, para que a gente pudesse verificar suspensão, freio, funcionamento de motor, emissão de gases. Hoje nós temos muita legislação ambiental que trata sobre o que esse veículo está trazendo de prejuízo ao meio ambiente também. Aí, a partir daí, sim, identificado isso, o proprietário teria um prazo para poder sanar esse problema e voltar para passar pela inspeção novamente. Até porque essa inspeção ela tem que gerar um certificado técnico. E a empresa, inclusive, que faz essa inspeção é a empresa que é credenciada pelos órgãos de trânsito. Então, ela tem que apresentar todos os equipamentos vistoriados pelo Inmetro, tendo a certeza de que essa avaliação ela vai ser uma avaliação, né, de fato que vai identificar ali os riscos que isso possa trazer para o trânsito e vai ser dado a esse condutor ali um prazo para que ele possa resolver, voltar e passar pela inspeção novamente. Então, nós não temos, de modo imperativo, né, uma situação em que vai determinar a saída de circulação desse veículo, a não ser casos específicos em que, feita essa inspeção, o certificado de segurança veicular diz que não tem como esse veículo permanecer rodando, né? Mas vamos dar uma olhadinha à nossa volta e vamos para as vias públicas, né? Estamos na capital federal. Então, houve algumas tentativas aí de implementar essa inspeção veicular e falava-se aí em média de 20% a 30% da frota tendo restrição de circulação aqui no DF. Então, se a gente pegar a nível Brasil, nós temos aí situações calamitosas. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar em regulamentar. O Espírito Santo já fez isso por um tempo, né? Mas é uma medida antipolítica. O Rio também, né? O Rio também começou a fazer. O Rio acho que tem essa inspeção anual lá para pegar o licenciamento do veículo, você tem que passar. Então a gente tem essa possibilidade, mas eu vejo assim que muitos gestores públicos têm medo de colocar a mão nessa cumbuca, como diz lá na minha terra, né? Porque pode gerar aí um dissabor com a comunidade. Mas, como nosso debate, o foco é a segurança no trânsito, né? Eu acho que sim, a gente precisa levantar essa discussão. Eu acho que esse evento que ocorreu com essa BMW trouxe uma outra discussão, né? Para a gente poder perceber que a gente não está falando ali de um veículo simples, de um veículo popular, mas nós estamos falando de um veículo caro e mesmo assim aconteceu. E aí, quando o senhor chamou a atenção para esse ponto, me fez lembrar também o caso do cantor Cristiano Araújo, né? Que sim, também me parece que foi uma alteração ali no sistema de rodas do veículo, né? Chegou a ser discutido. Não acompanhei o desfecho, mas acredito que algo nesse sentido. Então, nós temos uma cultura, né, de não dar valor a esse problema. E a gente precisa estar atento a isso, porque a gente vinha, de certa forma, tentando controlar isso aí, mesmo que de maneira muito tímida, com a fiscalização. E se nós observarmos, a fiscalização no Brasil também diminuiu muito. Então, nós não temos a fiscalização que tínhamos. Às vezes, a gente vai pegar aí e sair para uma viagem de 2.000 quilômetros, a gente não é abordado uma vez sequer. E se nós não somos, os outros também não são. E não importa se o veículo é velho, se é novo, se é importado, se é nacional. Então, eu acho que suscita essa discussão. E a gente precisa trazer esse tema para ser discutido. Eu acho que os números, né? Eu estou procurando os números e sempre que a gente fala sobre vitimização no trânsito, a gente faz referência a estado de guerra, como bem colocou o doutor Anderson, mas eu acho que a gente precisa ter essa informação mais apurada, porque a gente só percebe a gravidade disso depois que a gente se vitima ou depois que a gente perde um ente querido. Então, eu acho que sim, é hora de pensar em retomar a inspeção veicular anual para a liberação do licenciamento. Eu acho que a gente precisa dar uma justificativa, né? Essa discussão toda ela vem à tona, na verdade, por uma lei federal, a 12.997, que é de 2014. Então, a lei do Estado do Goiás, ela só veio recepcionando esse texto, né, em 2016, então 2 anos depois. Mas isso tudo é a angústia de tentar regulamentar. Essa discussão, desmonte, sucata, isso aí sempre foi muito obscuro para todo mundo, né? Tanto é que nós estamos no coração da República e a gente tem aí alguns locais, né, que a gente sabe que são recomendados como
de fácil acesso a É peças. referência, né? Mas enfim. Então, eu acho que foi uma tentativa ali na angústia, e alguns estados às vezes sofrem mais com isso. Envolve também a questão de segurança, furto de veículo, receptação, né? Então, nós temos aí a bancada composta de advogados que podem falar sobre isso melhor que eu, mas é um mercado que não tem controle. E essa é a grande preocupação. Eu acho que por isso também o legislador ele foi claro em dizer, não, esses aqui não dá para negociar isso daqui, porque a gente não tem como garantir a segurança disso. Doutor, doutor Anderson, por mais que a legislação trate ali, como muito bem pontuou o doutor Ricardo, essa parte que a gente não pode negociar. Mas quem é que garante que não se negocia, né? Ou seja, a pessoa está ali no setor H de Taguatinga, como temos outros setores no Distrito Federal, onde se vende ali abertamente, e não vamos aqui generalizar, né? Lá tem empresas devidamente legalizadas, cadastradas, como também temos aquelas duvidosa, né? A gente não sabe realmente aí a sua origem. E, geralmente, como já foi dito aqui, geralmente o pessoal vai buscar o preço. Quando foi mais barato e a peça está ali, então eu levo. E não tem aquele cuidado de saber se a peça está boa ou não. Ou seja, a sensação de quem, de alguma forma, entra ali e adquire, portanto, uma peça sem saber de quem está comprando, seria um risco, doutor, que a pessoa está se colocando, como também a quem estiver dentro do seu veículo? Já existe o ditado, né, que o barato sai caro, né? E então, muito caro, às vezes com a própria vida, né? É algo que tem que ser visto pela própria pessoa, né? O risco, né? Se vale a pena, né? A economia e o custo-benefício daquilo, né? Do que ele está fazendo. Por isso que na área do direito de trânsito, o mais importante é a educação do trânsito. E a gente ainda está engateando nisso, né? O nosso Código de Trânsito é de 97. De 97 para cá já passou por diversas alterações e nunca se mexeu naquele artigo que destina apenas 5% dos valores arrecadados com multas para educação do trânsito. É um valor muito irrisório, perto do que é arrecadado, né? Eu tenho um dado aqui, por exemplo, o Detran DF, em anos de pandemia, que foi o ano que as pessoas menos circularam, arrecadou 480 milhões de reais somente com multas de trânsito. Então, assim, existe dinheiro? Existe. É a forma que ele está sendo destinado que não está correta, né? Esse ano foi divulgado que nós temos o segundo pior asfalto do mundo. E arrecadamos bilhões e bilhões com infrações de trânsito. Isso aí eu não estou falando de taxa, de diária, e as outras demandas a mais que gera essa arrecadação, entendeu? E como se trata de, por exemplo, a multa, ela não tem atribuição de tributo, e ainda que fosse, a maioria dos tributos também eles não são revestidos naquela área que arrecada, né? Existe um ou outro, que acho que é taxa, que tem essa destinação. Mas o código prevê esse percentual e eu acho que já está na hora já passou da hora, né? Na verdade, de aumentar esse percentual destinado tanto à educação de trânsito, engenharia, fiscalização. A fiscalização ela não pode ser, ela é o principal, mas ela não pode ser a única forma de combater as irregularidades do Código de Trânsito, né? Eu acredito mais que você comece pela educação da sociedade. Educação que, com toda certeza, se ela existisse de fato, a gente percebe os esforços, né, das autoridades do país, vamos colocar, portanto, dessa forma, mas só em períodos em que se exige e que se chama realmente a atenção do motorista por conta do volume de veículos circulando. Ou seja, nas rodovias por conta de um feriado prolongado, ou então na própria cidade, como também tem no dia a dia já um volume realmente muito grande, onde se pensa, a exemplo de São Paulo, carro com placa par, roda tal dia, ímpar, roda tal dia, enfim. Quer dizer, a educação em si, no trânsito, que nos ensina a não matar e também a não morrer. Seria o caso também de nos ensinar também como adquirir a sua peça, a peça do seu veículo, justamente para evitar o que nós estamos hoje aqui debatendo, doutor Marcelo? Olha, Walter, o tema ele é muito salutar. Eu queria até rememorar aí os nossos ouvintes de um episódio que foi recorrente aqui
no DF, em meados de 2020, onde nós tivemos um índice de furto altíssimo de airbags, né, aqui no Distrito Federal, inclusive o meu, às 12 horas no Guará, né, ou seja, meio-dia ali e o airbag do meu carro foi furtado. E assim, eu ainda não sabia dessa onda que estava acontecendo e foi um pouco assustador você chegar e pensar assim, tinha computador, tinha várias coisas e as pessoas só roubaram o airbag, né? E logo depois foi desbaratada uma quadrilha, né, lá ainda em 2020, acho que chamou a Operação Último Suspiro da Polícia Civil do DF, e foi constatado que esses airbags eles eram levados, né, para São Paulo e parte aqui, né, para o setor H Norte, foram cumpridos diversos mandados de prisão. Então, assim, ou seja, esse fato dessa reutilização desses itens de segurança, né, como muito bem dito pela doutora, apesar dessa ilegalidade, dessa problemática, mas ainda acaba fomentando outros mercados ilícitos, né? Então, nessa época, tanto é que depois que essa quadrilha ela foi desbaratada, não se ouve mais praticamente notícias de furto de airbags aqui no Distrito Federal. Então, quando a gente fala dessa utilização dessas peças, dessa reutilização, ela acaba enquadrando e fomentando, né, um mercado ilegal. Ela acaba colocando em risco ali o adquirente e todos os ocupantes ali daquele veículo, né? E a gente ainda vai para um outro cenário, que é quando esse veículo ele é vendido, né? Porque pode ser uma venda ali, por exemplo, de uma concessionária ou de uma pessoa que tem ali uma condição de fornecedor, né? Ela faz essa venda ali para um consumidor, ou pode ser a venda entre pessoas físicas mesmo, né? E em ambos os casos existe a responsabilização, né? A responsabilização do CDC e a responsabilização da pessoa física. Por muitas vezes a pessoa física pensa assim, se eu estou vendendo um veículo, eu não tenho uma responsabilidade se eu troquei uma peça, ou se eu voltei a quilometragem, né, do veículo, que existem empresas, né, clandestinas que fazem isso. Então, a pessoa ela tem que saber que ela também responde pelo Código Civil, independentemente da relação de consumo. Então, sem dúvida, quando a gente fala de educação, a gente tem que falar no sentido lato, né, da pessoa pensar que, primeiro, é uma questão de segurança e, segundo, é uma questão de responsabilidade civil ali, caso ele esteja cometendo ali essa conduta ilícita, né? Ou ilícito criminal ou ilícito civil também. Até criminal, né? Exato. Doutora Simone, claro, né, quando acontece, portanto, aí, a necessidade do reparo de um carro por conta de um acidente, ou enfim, porque há de fato a necessidade de um reparo, geralmente as pessoas tendem a fugir das concessionárias. Não estou aqui criticando de forma alguma as concessionárias. É que criou aqui no nosso país que levar carro em concessionária é muito caro, ao passo que é melhor levar numa oficina ali de um conhecido que o preço sai pela metade. Evidentemente que as pessoas também sabem que levando na concessionária, lá dificilmente vai aproveitar uma peça. Ali vai ser trocada, portanto, ali a peça. Por isso, o preço maior. E numa outra oficina, ali não se troca a peça, negociando, portanto, com o dono do veículo, que pode até sugerir ou querer que troque, portanto, a peça, mas ele pode realmente recuperar, portanto, ali aquela peça. Agora, a questão da segurança em si é um outro problema. Aí fica também aquela questão no campo da educação. Ou seja, as concessionárias, de alguma forma, que na visão de boa parte das pessoas cobra muito caro, mas vida não tem preço. E o serviço que sai ali, sai perfeito. Não quer dizer também que na oficina o serviço também não saia também perfeito. Mas sempre há, portanto, esse desequilíbrio quando a pessoa vai tomar uma decisão para poder realmente tirar do seu bolso, já que não tem um devido seguro. Então, retirar do bolso para poder, então, fazer o reparo naquele carro. Quer dizer, isso também estaria dentro da educação veicular que nós estamos, educação de trânsito, nós estamos aqui abordando, doutora Simone. Walter, foi bom você tocar nessa questão das concessionárias e nessa análise, né, de custo-benefício, preço, porque realmente os preços no Brasil eles são altíssimos, começando pelo próprio valor dos veículos. É por isso que se discute tanto sobre reutilização de peças, porque qualquer reparo que se faça em um automóvel é dispendioso, né, para aquele proprietário, para aquela família. Mas também nós temos a questão da responsabilidade. A gente sabe que manter e dar manutenção em um veículo realmente exige um investimento, né, para se ter esse bem. Quando a gente fala sobre concessionárias,
naturalmente os valores são mais elevados, porque tem-se ali uma garantia, né, de qualidade, uma garantia de que as peças são novas, são originais, estão respeitando todos os elementos técnicos, né, justamente para que o reparo naquele veículo aconteça da melhor forma possível, sem promover ali, né, outras dores de cabeça para aquele consumidor, né, porque aqui especificamente é uma relação de consumo, essa com a concessionária. E só fazer aqui, abrir um parênteses, né, porque nós tínhamos falado sobre peças utilizadas e peças novas. Muitas pessoas têm dúvidas em relação à garantia quando se compra um veículo novo, né? Porque as concessionárias, a montadora, o fabricante, impõe-lhe certas regras para o consumidor usufruir daquela garantia. Geralmente o automóvel tem ali garantia de 2 anos, 3 anos, algumas oferecem 5 anos, enfim. E o consumidor fica na dúvida se ele realmente é obrigado a levar o seu veículo para fazer essas revisões na concessionária, né? Sim, a partir do momento em que existe essa regra, ou seja, o fabricante vai conceder uma garantia por um tempo maior, que é uma garantia contratual, ele pode impor determinadas condições. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código ele traz a garantia de até 90 dias. Tudo que vem além desse prazo é uma garantia contratual, ou seja, é uma liberalidade daquele fabricante do veículo ofertando para o consumidor aquela garantia. Dessa forma, ele pode impor determinadas condições e, naturalmente, a condição mais básica que ele impõe é levar aquele carro para revisões na concessionária, né? Afinal de contas, vai estar ali a marca daquele veículo, né? Vai estar preservada. Então, pode sim haver esse tipo de questão. Então, se o consumidor ele quer realmente manter o seu direito à garantia, ele precisa observar, antes de comprar o veículo, observe quais são as regras, se ele concorda com aquilo ou não, porque se não concordar e quiser levar em outro lugar, ele pode fazer isso, mas sabendo que provavelmente ele vai perder aquela garantia de alguns anos ofertada pelo fabricante. Tá? Você mencionou a questão do seguro, que é um ponto também primordial. Infelizmente, no Brasil, nós não temos tanta cultura assim do seguro, porque, naturalmente, o seguro de um veículo também é oneroso para muitas famílias, né? Nós sabemos disso, mas, novamente, observar aqui o equilíbrio entre possibilidade, realidade. O seguro ele vai trazer uma proteção, uma garantia e uma tranquilidade para aquela família, e não somente para aquela família proprietária do veículo, como também para outras pessoas, né, que se envolvam em determinado acidente com aquele veículo. Então, a partir do momento em que um proprietário ele faz o seguro do veículo, a gente não vai nem ficar discutindo essa questão de reutilização de peças usadas ou não, se é caro ou não na concessionária, porque ele já vai ter a garantia, ele vai pagar ali só aquele valor da franquia, sabendo que o veículo, a propriedade dele está assegurada. Então, a questão do seguro no Brasil, né, infelizmente muitas pessoas acham que é desnecessário. Eu acho interessante também conversarmos sobre isso, né, porque as seguradoras elas têm um papel muito importante. É um papel até mesmo em relação à própria segurança, né, a segurança do condutor, dos passageiros, essa incolumidade física, essa proteção à vida, né, que indiretamente a gente vem conseguindo também com esse papel que as seguradoras têm no Brasil. Então, a partir do momento em que um consumidor ele opta por não levar na concessionária, o que se recomenda é procure uma oficina que ele realmente confie, que ele saiba a procedência, que ele saiba que ele realmente confie naquelas pessoas que estão ali, sabendo que a utilização de peças, mesmo se forem usadas, terão certa procedência, porque isso é extremamente importante para se garantir essa segurança que nós estamos conversando aqui no programa de hoje. Agora, doutor Ricardo, na aviação, fazendo uma comparação, ali a aeronave ela tem o seu prazo de validade. Pode estar tinindo, brilhando,
Não saiu nem um pedacinho do cromo, mas venceu, tira e coloca, portanto, uma nova. Imagino que essa peça não venha a ser reutilizada em outra aeronave, porque na fiscalização vai constar. Por que não pode ser também assim nos carros? É uma pergunta que me remeteu aí à formação do condutor. A gente está falando aqui tanto sobre educação, né? E eu apontando que talvez a saída esteja ali. E quando o senhor fala sobre aviação, eu me recordo do simulador, né? Sim. Possivelmente foi discussão por aqui também, que a ideia era exatamente a gente trazer para a formação do condutor um pouco do modelo que nós temos e metodologia da aviação, né? Para que eu pudesse colocar alguém atrás de um volante, assumindo aquela máquina, a condução daquele veículo, eu pudesse primeiramente passar pelo simulador. Entra muito o fator cultura, né? Porque aí não tem aceitação da comunidade, do público consumidor. Então, às vezes até mesmo a falta de zelo de quem está recebendo essa responsabilidade. Porque o simulador acabou sendo taxado como um jogo de videogame. E hoje o simulador está por aí guardado em algum lugar, talvez tenha se tornado sucata, esteja sendo reutilizado para alguma outra coisa, né? Já que também estamos falando sobre a reutilização. E a ideia, durante algum tempo, sim, né? Ainda a Denatran, a ideia era aproximar o trânsito de veículos nas vias públicas também dessa ideia, dessa cultura que se tem na aviação. Outro exemplo que eu gosto sempre de tratar, quando sou ponderado sobre isso, é sobre o toxicológico, né? Também é outro problema, porque se a gente fala de um piloto, ele tem ali a lista de testes que ele tem que fazer de tempo em tempo. Então o rigor é muito grande. E por isso nós temos tanta confiança, né, quando a gente entra em uma aeronave. Tem confiança porque a gente confia na manutenção daquele equipamento, confia na formação do piloto. E quando a gente fala do toxicológico aqui para o condutor, o tema é bem banalizado e não é muito aceito pelos condutores profissionais. Eu me recordo que um dia estava dando um treinamento e provoquei o público sobre isso. E mais uma vez eu ouvi aquela máxima, né? Professor, isso é só para tirar o nosso dinheiro. Eu falei, poxa, mas tirar o nosso dinheiro? Como assim? Não, porque isso aí não adianta, não vai resolver. Eu falei, pois é, mas o primeiro trimestre que nós tivemos aí de obrigatoriedade toxicológica, nós tivemos mais de 30 mil condutores que pediram regressão de categoria. Porque quem tem que fazer o toxicológico? Só quem é C, D e E, né? Depois nós tivemos aí mais de 90 mil condutores que foram suspensos ao direito de dirigir porque foram pegos em algum tipo de uso de substância. Poxa, professor, mas eu não sabia disso. Então, eu estava falando do Dr. Marcelo ali, a gente estava antes do programa, sobre a importância de dar mídia a esse assunto, de falarmos sobre isso. Isso aqui é educação, né? Falar sobre isso, discutir, trazer orientações, como a doutora Simone está falando, sobre a importância do seguro, né? Sobre a importância de se optar por um prestador de serviço de segurança que vai te dar garantia, né? Então, quando eu comecei a falar sobre esses números, sobre esses dados, aí o público ficou assustado, né? Eu chamei a atenção de todos e disse, quem aqui já fez uma viagem de avião? Então, os dois levantaram a mão ali no meio. Eu falei, presenciaram o piloto passando pelo saguão do aeroporto? Aí um disse, sim, presenciei. Como foi o comportamento do público ali em volta? Professor, foi um negócio meio assim que de aclamação, né? Eu falei, como assim? A mãe apontava para o filho e dizia, olha, aquele ali é o piloto da aeronave. O herói. Né? Ou seja, ele passa sisudo ali, com aquele fardamento impecável, né? Bem apresentado, com a sua tripulação toda ali. Então, a gente precisa disso, né? De melhorar a visão do usuário das vias públicas. A gente cultua muito o veículo, não se fala em outros modais. E se a gente quer continuar cultuando o veículo, nós temos que começar a utilizar um pouco aí desse olhar que tem na aviação, né? A qualidade. Mas também o senhor toca em outro assunto que é extremamente delicado. Olha a fiscalização que se tem lá. Será que se eu colocar a mesma fiscalização aqui para os automóveis, como é que fica isso? Né? Lá é interessante, todo mundo quer. Inclusive, quem utiliza esse modal da aviação é uma pessoa que preza pela segurança. Aqui é uma medida popular aqui embaixo. Se eu utilizar, eu vou gerar desconforto com muitas pessoas. Então, não tenho dúvida que se a gente montar uma blitz ali agora, a gente vai, meia hora, talvez a gente consiga reter ali uns 50 veículos. Ou mais. Com problemas de equipamentos obrigatórios. Então, quando o senhor faz essa comparação, nós estamos falando de cultura, de uso, de percepção de risco, que é o que nós não temos quando a gente fala sobre o veículo. Me recordo que há um tempo atrás ventilou a possibilidade de desobrigar o dispositivo de retenção de crianças.
popularmente chamado de cadeirinha, né? Todo mundo achou isso um absurdo. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente para e pensa, poxa, quem é a criança que está no veículo? É o meu filho, é o meu neto, é o meu sobrinho, é o meu afilhado. Será que precisa ter uma lei obrigando que tenha ali aquele dispositivo, né? E aí são 23 anos como agente, como policial e me deparando com essas situações. E muitas vezes eu que sou o vilão da história, né? Coloco o cinto porque senão vai prender o papai. Então, é um fator cultural. E lei não muda a cultura. O que muda a cultura é a educação, né? E a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente vai promover essa educação? De novo, o CTB diz lá no capítulo 6 que a educação para o trânsito tem que acontecer desde a educação infantil. E onde está essa educação nas escolas? Educação básica, ensino superior. Onde está esse investimento que o Dr. Anderson muito bem lembrou aqui agora, dos 5% que vai para o FUNSET? Para onde está indo isso, né? Então, acho que a gente tem que se ressignificar. Parâmetro nós temos. O senhor acabou de trazer o parâmetro da aviação. Se a gente tivesse o mesmo pensamento para o trânsito de automóveis que nós temos para a aviação, talvez a gente não estaria aqui discutindo esse tema agora. Agora, doutor Anderson, se a indústria automobilística, os fabricantes de peças, os veículos lançados, se tivessem realmente peças de reposição com um preço mais acessível, de certa forma, anularia um pouco essa indústria da peça reutilizada, porque muita gente às vezes vai no ferro velho, porque chega para comprar realmente uma peça, às vezes não tem. A indústria também, às vezes, pelo que parece, não tem também esse compromisso de ser obrigado, lançou um carro, tem que lançar também as peças, porque é comum de chegar para comprar uma peça, daqui um mês a gente manda para você, ninguém, o pessoal é imediatista, quer tudo ali, portanto, na hora. Como é que você vê esse aspecto também? Nós temos também um custo do Brasil, né? Nem entrei nesse assunto. Então, assim, é claro que todo cidadão vai querer, se você der a opção para ele entre uma peça nova e uma peça usada, ele vai querer a nova. Claro. Quem vai deixar de ter alguma coisa, né, de primeira qualidade para ter de qualidade duvidosa? Mas é exatamente aquilo que você mencionou. Já se tem uma cultura, por exemplo, se eu for na concessionária, eu vou gastar 3, 5, 6 vezes mais. Mas essa concessionária tem lá direito trabalhista, tributos, e isso tudo chega no final para o consumidor, claro. Não adianta. Então, assim, de repente, com a reforma tributária que foi feita, vai estar daqui a alguns anos, essa cadeia começa a chegar também lá no final para o consumidor, né? Porque a gente paga muito tributo no Brasil, né? Parece que tem uma estatística aí que é em torno de 3, 4 meses que a gente trabalha só para... E você paga tudo, né? O IPVA, por exemplo, eu sou de acordo de IPVA, você deveria pagar uma única vez. Eu comprei o carro, estou pagando, sou proprietário. Eu sou todo ano penalizado pelo Estado por ter uma propriedade chamada... Não faz sentido nenhum isso ser permanente, entendeu? Ou então ele tinha que ser regressivo, no meu ponto de vista. Se um carro zero ele tem melhores condições de circular, o IPVA dele deveria ser mais barato. E quanto mais velho o carro, mais caro o PVA, porque, em tese, esse carro com mais anos de uso traria mais preocupação para a segurança viária. Mas são teses, né? São o que eu penso aí, eu estou 18 anos na área. Mas, assim, eu acredito muito na questão mesmo do custo do Brasil. Doutora Simone, quer dizer... Custo Brasil, claro, a gente já entrando também nessa seara, né? Mas essa questão, os carros de alguma forma são montados ou fabricados aqui no Brasil. Essa questão das peças, né, em número suficiente para poder atender a demanda. Ou seja, e com um preço também acessível, porque muita gente às vezes, já foi dito aqui, né, busca, portanto, o ferro velho para poder fugir um pouco do preço exorbitante que a pessoa acha que não tem e não coloca ali na conta quanto é que vale a sua vida. Então ele prefere mais ali uma peça mais acessível, acredita na sua sorte que não vai ter nenhum tipo de acidente e vai ali e compra. Ao passo que se tivéssemos realmente aí, lançou o carro, não vai faltar aquela peça, em qualquer lugar que se for tem aquela peça, porque existe um compromisso da empresa
em relação, portanto, às nossas leis. Quer dizer, se isso de fato acontecesse, não sei se também se acontece, estaríamos aqui hoje debatendo essa questão? Walter, teoricamente as peças eram para estar disponíveis, né? Você mencionou aí dos veículos importados. Então, a partir do momento em que o consumidor compra um veículo, sendo nacional ou importado, o que se espera é, se surgir alguma problemática, que ele tenha acesso rapidamente às peças. Mas, na prática, infelizmente, isso não é sempre que acontece, né? Não raro, o consumidor ele fica algumas semanas ou alguns meses esperando por determinadas peças chegarem de outros países, né? Então, assim, por mais que a gente tenha uma legislação determinando essa celeridade, né, no atendimento do consumidor, na prática a gente vê que em determinados segmentos, principalmente determinados modelos de automóveis, as peças elas não estão realmente disponíveis. E aí o consumidor acaba ficando preso, né? Mencionei agora há pouco sobre a garantia. Se aquele consumidor está com um veículo novo, seminovo, que está dentro da garantia ainda, naturalmente ele vai ter que se submeter e ficar esperando por meses a chegada daquela peça. E aí, durante esse tempo, provavelmente ele não vai ter acesso ao veículo, dependendo do tipo de peça, né, que estivermos falando. Ele não vai ter acesso ao veículo. Aí nascem outras problemáticas decorrentes, né, dessa prestação do serviço que não foi a contento ali pela concessionária, né, por não disponibilizar essas peças prontamente. Mas acredito que nós mencionamos aqui agora há pouco a questão dos custos, né, que a gente não é novidade para ninguém, nós sabemos que são realmente altos e que as pessoas, aí não somente o consumidor, né, mas mesmo quando não se tratar de uma relação de consumo, quando se tratar de uma compra direta ali entre, né, compra e venda entre duas pessoas, que não é uma relação de consumo, é uma relação civil, naturalmente a pessoa ela vai tentar ter algum tipo de economia naquela compra, né? Isso é inerente a todos nós. A questão que fica latente é até que ponto essa economia, ela deve estar em primeiro lugar, né? A gente tem sempre essa análise, né, de segurança versus economia, que é extremamente importante, né? Na cabeça de alguns consumidores não faz sentido, por exemplo, alguns limpadores de para-brisa custar, de repente, mais de R$500, não faz sentido, né, na cabeça dele, e ele vai procurar uma peça paralela. R$50. Aí vem novamente a questão da segurança, né? No momento da chuva, ou seja, no momento em que ele realmente precisa, é que ele vai sentir a necessidade de ter esse equipamento funcionando adequadamente. Né? Porque durante todo aquele período de seca, a gente aqui em Brasília, a gente sabe que é um longo período de seca, né? E aí também a questão da educação, seria muito interessante sempre reforçar, né? Eu sei que Detran, por exemplo, a gente tem campanhas educativas, mas a educação ela precisa ser uma constante. Não dá para parar a educação. Nessas campanhas educativas, elas são extremamente importantes. Mas também, como envolve custo, a gente não tem essa frequência como deveria ser, penso eu, enquanto cidadã, né? Porque eu prezo muito por campanhas educativas, porque eu sei que vai formando esse subconsciente que demora, às vezes, alguns anos. Né? Por isso que ela precisa ser constante. Então, até mesmo essas questões de campanhas educativas ajudam nessa escolha pela peça. Realmente, a original, de repente, custando mais de R$500, um limpador de para-brisa, aquela borrachinha, vai ser extremamente oneroso. Por quê? Mas se você vai procurar de um similar, vá realmente em um lugar que tenha procedência. Porque mesmo esse limpador de para-brisa faz uma diferença enorme naquele momento em que a pessoa precisa. Né? A questão de acidente de trânsito, principalmente, né, quando está chovendo, a gente sabe aí, né, o quanto aumenta
né, o perigo, as ruas, né, com água, vão trazendo uma complexidade maior para a direção. Então, é sempre bom frisar que a economia, ela precisa realmente ser muito bem avaliada, porque, a meu ver, a segurança ela precisa estar sempre em primeiro lugar. Perfeito. Eu peço licença à senhora, como também aos nossos entrevistados, para o nosso intervalo. 1 hora já se foi e, claro, vamos voltar, vamos ter mais 1 hora também para que possamos dar aí esse debate que está sendo realmente muito proveitoso, muito bom. Intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde Debate. E o debate que hoje nós estamos abordando com a nossa convidada, como também com os nossos convidados, está relacionado com o aspecto da reutilização de peças de segurança que compõem todo o sistema de segurança, portanto, aí de um veículo. Já vencemos a primeira hora, debatendo o tema com a doutora Simone Magalhães, ela que é diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Também com o doutor Anderson Gomes Rodrigues de Souza, que é advogado especialista no direito, ou seja, em direito de trânsito. Também com o doutor Ricardo Leal, especialista em gestão, educação e segurança de trânsito e transporte do Instituto de Gestão e Educação para o Trânsito. E também com o doutor Marcelo Batista de Souza, advogado especialista, portanto, no direito civil, com quem eu volto, né, doutor Marcelo? Quer dizer, já chegando também na nossa segunda hora, já trouxemos muitos aspectos, muitas questões, e evidentemente que muitos dos carros, né, que estão aí circulando, eles vão, portanto, tendo um desgaste mais rápido das suas peças, porque o asfalto não está bom, ou às vezes nem asfalto tem, ou às vezes os buracos não são tapados, ou seja, e existem muitos obstáculos que de alguma forma terminam, de certa forma, comprometendo a segurança ali daquele veículo. Quer dizer, o brasileiro em si, ele tem ou poderia ter, portanto, o hábito de cobrar, mas de forma incisiva da autoridade, que de alguma forma não cumpriu com a sua obrigação de fazer com que a manutenção, exigem que os carros estejam sempre dentro da manutenção. E as nossas estradas, as nossas rodovias, as nossas sinalizações, ou seja... Olha, sem dúvida alguma, Walter, essa é uma problemática muito grande. É comum, inclusive, ouvirmos, né? Eu pago IPVA e não vejo ali nenhum tipo de melhoria, não vejo ali, vejo asfaltos esburacados, vejo uma falta de sinalização. E quando a gente sai um pouquinho aqui do Distrito Federal, a gente acaba, né, pegando uma estrada ali em algumas cidades mais interioranas, a gente se depara realmente nem com um má asfalto, às vezes é com a total ausência dele, né? Não com a má sinalização, e sim a total ausência dela. Então, sem dúvida alguma, a problemática ali que nós temos, né, da nossa malha viária, ela acaba sendo um grande agravante. Existe um cenário, né, muito comum de se falar, principalmente aqui no Distrito Federal, que quando começam as chuvas, começam verdadeiramente os acidentes, né, porque a gente não tem uma preparação, por exemplo, né, para esse período chuvoso. E sempre que começam as chuvas também, começa-se assim uma série de buracos, uma série de transtornos, uma falta ali de captação, né, das águas, das chuvas, e tudo isso acaba colocando em risco ali os condutores. E somado a isso, né, o fato muito bem colocado pela doutora Simone, que às vezes o cidadão ali, ele não dá valor ali numa peça, mas na hora que você precisa, como o exemplo do limpador de para-brisa, né, que fica por meses e meses parados, na hora que realmente você precisa, é que você se dá falta ali. E um outro ponto também
também, que foi colocado, né, Walter, no começo ali, que nossos ouvintes participaram ali também, é a questão dos pneus. Nós temos essa indústria ali do jeitinho, né, de comprar o pneu meia-vida, o pneu já sem vida, e a gente sabe a problemática que isso gera exatamente nesse momento, né, nesse período que você está ali já com um asfalto ruim, que você já está ali com uma insegurança em detrimento da chuva e ainda sem os equipamentos de segurança mínimos do veículo. Então, quando você pega essa somatória, é quase a certeza que vai ter uma problemática ali. Então, acho que o debate é muito interessante, né, porque a gente precisa entender que cada um precisa fazer a sua parte no sentido de buscar ter um veículo com todos os seus itens de segurança, não apenas porque se eu for parado na blitz meu veículo vai ser apreendido, e sim por uma cultura e uma conscientização do risco que eu estou me colocando, estou colocando a minha família, estou colocando terceiros, e também essa cobrança da sociedade para com o poder público para esses reparos, para manter ali as vias de forma adequada. Interessante, né, doutora Simone, que a gente, com o tema que é vasto, né, essa questão que nós estamos aqui abordando, a questão da reutilização das peças, mas nos leva também a outras questões. Ou seja, não quer dizer que tenha sido por conta de uma reutilização de peça quando um transporte público quebra e deixa, portanto, o passageiro no meio do caminho. E o passageiro que pagou ali a sua viagem e, evidentemente, houve, portanto, aí, no caso, a peça que não permitiu mais que o ônibus prosseguisse, então teve que parar. Então, a regra, não sei se está escrito ou não, é esperar que passe o próximo ônibus para a pessoa, então, embarcar. Só que o próximo ônibus que passa também passa super lotado. E o pessoal tem que se amontoar, portanto, em cima do outro. Isso é certo no campo do direito do consumidor? Sérgio, Walter, você tocou muito bem nesse ponto do transporte coletivo, porque é uma relação de consumo, né? Ou seja, tudo o que está previsto ali no código deveria ser observado também nesse transporte municipal. Mas, infelizmente, a nossa realidade é totalmente desconectada com o que está previsto nas legislações. Ou seja, a nossa população é transportada, não raramente, em condições muito precárias, né? Você mencionou aí a lotação, né? E é uma realidade, principalmente nos horários de pico, principalmente nas grandes cidades. É uma realidade que, infelizmente, o brasileiro se depara o tempo todo. E a quebra desses ônibus, né? Coisa que não deveria acontecer, pelo menos não acontecer com a frequência que acontece, mostra justamente um desleixo na questão da manutenção. A manutenção é obrigatória, deveria ser realmente respeitada. Afinal de contas, esses ônibus, eles estão aí transitando o dia todo e, naturalmente, precisa ter esse planejamento em relação à manutenção, né? Não raro eu escuto, né, das pessoas que trabalham próximo a mim, dizendo justamente que, olha, vou atrasar um pouco porque o ônibus quebrou, né? E isso realmente vai ocasionando ali um atraso em cadeia. Porque o trabalho de né, o atraso de vai repercutindo no trabalho das outras pessoas. Então, infelizmente, aqui a gente vê uma problemática em questão da responsabilidade dessas empresas quanto à manutenção desses ônibus. E aqui a gente não está nem falando especificamente se está sendo utilizada peça usada ou não, né? A gente está um passo atrás. A manutenção realmente está sendo obedecida dentro daquele planejamento obrigatório que essas empresas precisam seguir? Acredito que não. Acredito que a gente ainda precisa avançar bastante nesse ponto. Afinal de contas, é a segurança, novamente, que está em jogo. As pessoas ficam ali, às vezes, na beira da estrada, esperando pelo próximo ônibus que já vem lotado, como você citou. Às vezes ele passa direto, porque não tem como mais colocar pessoas ali dentro. Então, de todas as formas que a gente analisa essa questão que você trouxe, ela é extremamente preocupante. Em questão de segurança, em questão de respeito com a população brasileira. Dessa linha de pensamento, doutor Ricardo, claro,
o transporte público aqui na nossa capital federal. Nós temos o metrô, mas estamos focando aqui o ônibus, né? O transporte terrestre. Quer dizer, existe a preocupação ou existe fiscalização também nas garagens, até para verificar se aqueles veículos que passam pela manutenção, se eles recebem de fato peça nova ou retiram. O pessoal costuma falar de vampirizar, né? Tipo, tirar a peça, portanto, de um ônibus que já está ali, já não roda mais, então arranca a peça daquele ali e coloca daquele que está rodando, e seja o que Deus quiser, né? O que pode acontecer pela frente. Quer dizer, essa é uma preocupação de quem, de alguma forma, uma preocupação não digo, mas uma responsabilidade de quem fiscaliza também não perder o foco nessa questão? Sim, a fiscalização ela é bem presente. Logicamente, quando a gente fala do transporte urbano, nós temos vários órgãos que vão fiscalizar, né? Existem instituições que vão fiscalizar a parte da legislação de trânsito, existem instituições que vão fiscalizar a parte da concessão dessas empresas para poderem circular, e existe a fiscalização desses veículos. Aí sim, né, a gente retoma a inspeção veicular às empresas que operam no Distrito Federal, principalmente de 2012 para cá. Nós tivemos uma mudança significativa. Elas são inspecionadas de tempo em tempo. Então, os veículos, a partir do tempo de uso que eles têm, a exigência nessa inspeção também aumenta. Hoje nós temos empresas no Distrito Federal que, inclusive, têm o certificado ISO, que é um certificado de qualidade nos procedimentos, né? Mas, logicamente, é uma máquina. Então, sendo uma máquina, sim, essa máquina vai quebrar, por mais que esteja. A gente tem essa melhoria, principalmente de 2012 para cá, conforme eu citei, com as novas empresas que assumiram. Então, é um equipamento, é uma máquina. E a gente ainda tem algumas dificuldades que precisam ser tratadas, que é a parte de planejamento, né, do público que vai utilizar esse veículo. A gente, como cidadão de bem, a gente costuma olhar muito o que está funcionando, o que o Estado faz a gestão, né? Mas a gente não pode também deixar de falar sobre o transporte pirata, que dificulta muito o planejamento. Hoje, quando a gente fala sobre essa parte de mobilidade, eu gostaria muito de poder deixar meu veículo em casa e poder chegar até aqui utilizando transporte público. Mas eu não sei se eu vou ter um horário, eu não sei se eu vou ter um conforto, eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui a tempo do nosso compromisso, né? E quando a gente coloca tudo isso à mesa para poder discutir, aí vem alguns apontamentos que a gente também precisa dar conta deles. Nós precisamos reduzir o transporte pirata para dar mais autonomia a essas empresas. Então, hoje, para você ter ideia, nós temos bacias que são operadas, que de repente está ali trabalhando com uma média de 400 ônibus e tinha potencial para 800 ônibus. E não opera porque o transporte pirata ele é imperativo, né? Inclusive chegando ao ponto de ter grupos de WhatsApp, da carona solidária, que nada mais é do que uma forma de se praticar esse transporte pirata. Então, é assim, então? É assim. Quer dizer, canalizou então o que era legal para o ilegal? Exatamente. Então, conforme a gente falou antes, né, sobre a engenharia do bem, engenharia do mal, então também tem esse outro aspecto que a gente tem que trazer para essa discussão, porque é planejamento, tem custo, né? A gente, enquanto cidadão, a gente precisa de um transporte coletivo de qualidade. Inclusive, isso tem levado muita gente ao uso individual do veículo, mas da mesma sorte, de acordo com a minha capacidade financeira, se eu optei por utilizar o meu veículo, moro um pouco mais distante do meu local de trabalho, eu não consigo fazer a manutenção de combustível. E aí eu começo a ir para esses outros caminhos, né? Fazer o grupinho do WhatsApp, a carona solidária, aí de repente os amigos já não vão, eu começo a parar de ponto em ponto e fazer chamada. E aí a gente vai cair lá na reutilização das peças, porque quando chega a hora da manutenção eu não consigo ir para uma concessionária, eu não consigo comprar, né, a peça original, e eu vou buscar uma opção mais barata. E a segurança ela vai ficando em terceiro, quarto ou quinto plano. Então, falar sobre a mobilidade hoje nos grandes centros é algo extremamente complexo, né? E a gente precisa trazer todas essas variáveis para análise, para entender o que de fato acontece. E a gente não tem as informações, os números precisos, mas a gente observa um esforço, né, dessas empresas, principalmente porque tem a concessão do Estado e são fiscalizadas, no sentido de fazer um atendimento de qualidade, mas se depara com toda essa outra conjuntura aí fora de concorrência desleal.
Perfeito. Agora, doutor Anderson, quer dizer, foi dito, acho que pelo senhor mesmo, né, no início, do que o que não está na lei, então não há do que cobrar ou então exigir. A pergunta é justamente essa, estamos aqui colocando tantos assuntos, né, tanto que essa ação que foi ingressada aqui na Suprema Corte, onde, portanto, aí vem sendo questionados, portanto, uma resolução do CONTRAN, que é um órgão que cuida do trânsito, como também uma lei estadual que passou, portanto, no estado de Goiás, quer dizer, a constitucionalidade, portanto, de ambas a resolução e a lei, vem sendo questionado, como também outros aspectos. Aí eu pergunto ao senhor, o Brasil precisa de um novo código de trânsito, um novo código de trânsito brasileiro? Não precisa. Aliás, a nossa legislação ela é completa, só que ela peca do caráter punitivo, né? O Código de Trânsito ele tem o caráter educativo e o caráter punitivo. E aí muito se fala do caráter punitivo. Então, assim, eu vou dar um exemplo que ocorre na prática. Se você for autuado, em tese, você tem direito a recorrer e questionar a infração. Em tese. Na prática, ninguém tem direito a recurso. Vou te dizer o que acontece. O Estado tem uma estrutura para criar, autuar, fiscalizar. A fiscalização de trânsito é muito forte, né? Diria que é o braço direito do Estado, a forma que mais se usa. E não tem essa contrapartida, então, para julgamento de recurso, defesa prévia, recurso contra GIF, recurso a JARE, membros qualificados. E aí o que acontece na prática? Infelizmente, tá, gente? Eu falo isso com orgulho nenhum. Você pode argumentar o que você quiser, que sua resposta está pronta lá, né? Para eles não perderem prazo, não ter que cair decadência, prescrição. Infelizmente, existe já uma resposta pronta ao condutor. Então, assim, quando se tem um direito de defesa, não basta você conceder esse direito de defesa, você tem que exercer. Então, por exemplo, tem caso de clonagem, tem caso de erro de placa, inconsistência do auto-infração, prescrição, acontece muitos esses casos. E isso aí que acontece. Com essa falha do Estado, o Executivo acaba abarrotando o Judiciário. Que ele poderia rever, né? A administração pode rever os seus próprios atos. E aí, quando não revém e peca nessa parte perante o cidadão, aí vai o Poder Judiciário fazer o controle de legalidade do ato administrativo. Sendo que a mesma vara que cuida de questões do Detran são praticamente as mesmas que cuida de UTI. Então, você está tirando um juiz que está falando de vida ou morte ali, questão de segundos, minutos do liminar, para resolver uma questão que poderia ter sido resolvida pelo Estado. Então, assim, o caráter punitivo é muito se fala. Eu participei de uma assembleia que teve na Câmara Legislativa, a gente chama na assembleia audiência pública. Audiência. Exatamente, sobre o alto índice que estava tendo do Distrito Federal de morte ciclista. E aí, o que eu foquei lá? Se investíssemos em educação do trânsito, a gente não estava nem aqui discutindo isso. Porque já está discutindo o que já ocorreu, entendeu? E com a educação no trânsito, o aumento do investimento em educação do trânsito, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, ao invés de aumentar a pena, a gente tem que aumentar o investimento em educação do trânsito. Não tem outra maneira de diminuir morte e acidente que não seja educação. Já eu passo para o doutor Marcelo, deixa eu ver esse gancho deixado aqui pelo doutor Anderson, doutor Ricardo. Quer dizer, recorrer aos órgãos de fiscalização de trânsito contra uma autuação. Tem chance da pessoa, de alguma forma, convencer os juízes que, de alguma forma, estão ali para decidirem em relação àquele documento? O doutor Anderson traz aí um ponto nevrálgico para a gente que trabalha com a fiscalização, né? Ele trouxe como exemplo o veículo clonado. Então, hoje, fica a cargo
do usuário, né, comprovar onde é que estava o veículo dele. Então, ele tem que ter essa materialidade de provas. E o que é muito difícil, né, doutor Anderson? Se eu estiver errado, me corrija, mas o que acaba se tornando difícil hoje para o usuário comprovar que não, o veículo dele não estava lá em Goiânia, estava aqui na garagem do shopping tal, ou estava aqui em determinado local, né? Então, a dificuldade que a gente tem. De modo geral, a autuação de trânsito, ela deveria ocorrer quando de fato a gente não tivesse outra alternativa, né? Então, primeiro deveria investir em educação, deixar claro para o usuário qual é a responsabilidade dele. E o Brasil acabou abraçando só essa causa da fiscalização. Para que a gente possa ter um trânsito com fluidez e segurança, eu precisaria de uma boa engenharia, já foi pauta aqui hoje da nossa discussão. Eu precisaria de educação para o trânsito, né? Sobretudo do código linguístico do trânsito, que é a sinalização. Então, hoje, se a gente for fazer uma enquete aqui, de repente, com os nossos ouvintes, né, mandando aí algumas entre nós imagens, mesmo algumas aqui. coisas, entre nós mesmos, de repente a gente vai ter dificuldade de identificar aí alguns sinais de trânsito e a gente acaba agindo ali pela maioria, né? Não, por que você virou? Não, o veículo da frente virou, então eu também virei. Então você foi pego em flagrante, ele não, né? Então tem essa situação, né? Aí tem justificativa para todo gosto, né? Eu já tive a oportunidade de participar de defesa prévia, a gente observa ali algumas questões bem interessantes, né? As justificativas são diversas. E, logicamente, existe um esforço para dar conta disso. Eu sou defensor de que, se tem um erro do agente, isso tem que ser acatado, essa solicitação do usuário, até porque isso reforça a necessidade de continuar fazendo a formação continuada dos meus agentes, né? Se está tendo uma falha ali, então vamos investir na formação do agente. Então, eu sempre fui defensor de que, se existe qualquer indício, qualquer sinal de não autenticidade, de mau preenchimento do auto, que a gente dê o deferimento, né, pela falta de consistência do auto, é o que prevê o CTB, e que a gente possa rever as nossas práticas de fiscalização. Agora, existem órgãos e gestores, né? Então, infelizmente, nosso Sistema Nacional de Trânsito ele é muito complexo. Se a gente for observar ali a quantidade de órgãos, às vezes ele tem choque de competência, sobreposição de vias. Então, a gente passa por todos esses percalços aí quando a gente vai avaliar. E não tem como, né? No momento de recorrer é que o usuário vai identificando ali as fragilidades do órgão. Então, o doutor Anderson, pela experiência que ele tem, ele já deve ter também mapeado vários problemas, né? Conforme eu falei, precisaria ter sustentação desse tripé, o que não tem. Então, o que eu posso dizer? Existe um esforço muito grande. Somos 100% eficientes? Possivelmente não somos, né? Assim como, se a gente vai para a área judicial também, muitos processos, às vezes, que deveriam ter urgência, vão ficar arquivados, não tem a atenção que tem, falta profissional para poder avaliar, profissional competente às vezes, né? A gente depende muito do fator humano, tem o comprometimento da pessoa que está com o processo ali também, né? Então, a gente passa por tudo isso. Eu não tiro a razão do Dr. Anderson, mas também eu digo que não é uma unanimidade, né? Perfeito. É uma luta árdua. Doutor Marcelo, voltando para a questão das peças usadas, né? Da sua reutilização, como também de peças que não estão neste rol, né? Da peça que compõe a segurança do veículo. Então, uma pessoa que é um motor que, de certa forma, não é aquele zerado que vem da fábrica, mas um que foi recalchutado, né? Vamos colocar assim, e que, de certa forma, foi colocado de novo no mercado para atender a parte interessada. E a parte interessada vai e adquire, portanto, ali aquele motor. E, de repente, numa inspeção veicular, aquele motor se constata que é de um veículo que, de certa forma, foi furtado em determinado local. Onde é que eu quero chegar? A pessoa, quando, de alguma forma, busca uma transação como essa, ou seja, uma peça cara, a alma do veículo, e que compra e coloca ali, não toma o devido cuidado de se certificar através de um documento que adquiriu ali, na boa fé, que pagou o preço de mercado, entendeu também dessa forma, e de repente se vê, portanto, numa situação de suspeita de compor, portanto, ali aquela situação. Quer dizer, é importante a pessoa, quando vai, portanto, no mercado comprar peças usadas para veículos, um motor, um chassi, enfim,
que busque realmente aí um documento que lhe dê a garantia de uma fiscalização de provar que comprou, adquiriu de boa fé aquele material? Olha, Walter, é um tema interessantíssimo. Primeiro, nós temos que separar o que é relação de consumo para o que é relação entre dois civis, né? Quando nós temos uma relação de consumo, ou seja, temos ali o conceito de fornecedor, o conceito de consumidor, nós temos ali, né, o Código de Defesa do Consumidor, que ele vai trazer ali uma série de proteções para o consumidor, inclusive no tocante à garantia, né, e o prazo também mais estendido. Quando nós estamos numa relação entre particulares, nós temos apenas ali a proteção do Código Civil. É uma relação ali entre duas pessoas capazes que elas podem livremente ali fazer um acordo. A grande questão é que quando nós falamos, por exemplo, quando você vai comprar um veículo, é muito comum se olhar a parte externa, né? Então olha-se ali, olha, tem um indício aqui que foi batido, tem ali uma cor diferente, né? Então tem pessoas que têm uma expertise muito grande, né, de se analisar ali. Mas pouco se olha para a parte interna do veículo. E é por isso que a própria lei, ela traz uma possibilidade que é o quê? É a análise do chamado vício oculto. Então tem o vício aparente, que seria uma batida ali, que seria um amassado, que seria algo que pode ser visto ali a olho nu, e existe esse chamado vício oculto. O vício oculto, que seria o exemplo de um motor, de uma peça que uma pessoa leiga, nós chamamos até no direito de um homem médio, né? O homem médio é aquela pessoa que não tem uma formação jurídica, que não tem uma formação mecânica, que não tem ali uma expertise diretamente no tema. Então, que o homem médio, ele não poderia constatar, por exemplo, que aquele motor não pertencia àquele veículo. E aí, esse é o chamado vício oculto. Então, todos os prazos ali que nós temos de garantia, nos casos de vício oculto, eles são contados a partir do conhecimento daquele vício. Então, essa proteção, a lei trouxe exatamente com esse objetivo. E aí, vamos supor, eu comprei um veículo hoje de um particular e daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias eu acabo descobrindo isso. E esse motor, ele foi proveniente de um ilícito. Ele foi ali uma receptação, foi proveniente de um crime. Então, essa pessoa que adquiriu, né, ela vai ter ali o perdimento daquela peça, aquela peça ela vai ficar retida ali, né, nas autoridades públicas e ela vai ter que ingressar com uma ação pleiteando ali nessa reparação financeira. Então, sempre que for adquirir um veículo, é muito importante, aí entra a questão também que nós falávamos há pouco da transferência, etc., porque quando vai se fazer o licenciamento, a transferência do veículo, são checados vários itens de segurança e onde eles têm a gravação do chassi, exatamente para constatar, né, se aquele bem realmente, se todas aquelas peças compreendem. Então, o risco de se comprar algo no mercado paralelo é muito grande, inclusive até a depender de responder por uma receptação, se for um produto ali proveniente de um crime. Por isso que deve ali o consumidor, né, ou a pessoa física, quando adquire um bem, né, buscar ali de todas as formas possíveis se resguardar e documentar ali aquela aquisição. Ainda nessa linha, doutora Simone, quer dizer, por que quando a pessoa adquire um bem, vamos pegar aqui um carro, já que estamos falando de veículo, compra um carro zerado e no primeiro mês o carro começa a apresentar problema. Por que não é simples, o carro apresentou problema, constatou, periciou de que apresentou problema, mas a pessoa não tem um carro novo para substituir aquele que a concessionária lhe vendeu? Ou seja, o que vale é colocar na oficina, no reparo, para quando estiver pronto, aí pega o carro de volta. Por que é assim, doutora? Ou não é assim? Walter, o consumidor, ele tem a ideia de que quando ele compra um produto novo e já percebe ali um problema, que ele tem o direito de trocar. E não é bem assim. Para a maior parte das situações, o consumidor, ele precisa possibilitar ao fornecedor a tentativa de sanar aquele vício. Excepcionalmente, se for um bem essencial, aí sim, não vai precisar, né, possibilitar esse reparo que a empresa tem até 30 dias para fazer. Então, o caminho natural é, mesmo o produto sendo novo, apresentou ali algum vício, né, na sua funcionalidade, por exemplo, esse produto é direcionado para assistência técnica. Se for um veículo, para a concessionária, né? Justamente por causa dessa possibilidade de que esse fornecedor repare aquele problema. Só que
Algo que a gente percebe que é extremamente descumprido no nosso mercado de consumo é os 30 dias foram obedecidos, o consumidor realmente possibilitou aquela empresa tentar resolver o problema e o problema não foi resolvido naqueles 30 dias. Nesse momento, obrigatoriamente, nasce para o consumidor algumas possibilidades que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, na prática, ok, comprei um produto novo, apresentou um problema, leva para assistência técnica, o automóvel para a concessionária. Esse fornecedor, essa empresa tem até 30 dias para sanar, resolver aquele problema. Se ela não resolveu, automaticamente o consumidor poderia escolher dentre as 3 possibilidades que estão no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a substituição daquele bem, foi o que você mencionou, né? Por que não troca por um carro novo? É um direito do consumidor, né? Passado esse período de até 30 dias. Ele pedir a substituição daquele bem. Né? Ou ele pedir o reembolso. O dinheiro de volta. O dinheiro de volta, o reembolso daquele valor que ele pagou. Ou negociar um desconto, né? Dependendo do vício, se o consumidor achar, não, ok, isso aqui dá para conviver, mas vamos negociar um abatimento proporcional no preço. Né? É uma escolha do consumidor, mas que na prática é muito descumprido. As empresas, em geral, elas não obedecem, né, essa previsão específica do código e acaba forçando o consumidor a buscar outros meios, como acionar o poder judiciário. Então, nós temos aí vários julgamentos em relação a automóveis novos que apresentem problemas recorrentes. O próprio STJ entendendo aquilo que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ele tem o direito à substituição daquele automóvel por um novo. Mas na prática, olha, o consumidor tem que suar para conseguir isso, porque a gente está falando de um bem caro, né? Então, em geral, infelizmente, o fabricante e o comerciante, né, a concessionária, porque aqui nesse caso de vício a responsabilidade é solidária, né? É bom frisar isso também. Quando nós estamos falando de vícios, de problemas na funcionalidade, né? Tanto o fabricante quanto o comerciante, eles respondem pela reparação daquele problema, tá? Mas, na prática, quando se trata de automóveis, de veículos, não raro o consumidor precisa buscar o judiciário para fazer valer esse seu direito que está no Código desde 1990. Aí o tempo passa, doutor Marcelo, e o carro vai perdendo, portanto, aí o seu valor de mercado, porque está ali reparando, consertando 1 mês, 2 meses, 3 meses, volta, mas não ficou bom, volta de novo para a oficina. E aí? Né? Fica por isso mesmo? Olha, como muito bem dito pela doutora Simone, né, é um direito do consumidor pedir essa troca, mas nós sabemos que isso não é algo instantâneo, né, que muitas vezes a pessoa tem que ainda demandar no Poder Judiciário. Então, somado a esse prazo, né, Walter, ainda tem o prazo de uma ação judicial que, quando muito otimista ali, pode ser de no mínimo 1 ano, né, sendo muito otimista. Então, na justiça pode-se buscar, sim, essa reparação por todos esses danos. E aí entra a matéria de responsabilidade civil, né? Ou seja, toda vez que existe um dano e existe ali um causador, né? Um ato ilícito, um dano e um nexo de causalidade, ou seja, uma linha que liga esse fato a esse dano, cabe essa reparação. Então, pode ter uma reparação ali pelo valor da deterioração do veículo, pode ter, por exemplo, se for um motorista que utiliza esse veículo por aplicativo e ele fica sem trabalhar durante esse período, ele poderia receber o que a gente chama de lucros cessantes no direito. Então, a partir do momento em que o judiciário ele é acionado, aí pode-se buscar a reparação de todo esse dano causado. Mas, infelizmente, é algo que pode demandar ali um longo período e acaba que, no final, quando o cidadão realmente recebe aquele valor, acaba não reparando todo aquele prejuízo que ele teve ali durante todo esse período do processo. Agora, doutor Anderson, quer dizer, o carro está no prazo de garantia. Foi a primeira vez e o tempo está correndo.
e não consertou. Claro, deu um arranjo ali, um mês, ou pouco tempo depois estragou de novo e o tempo está correndo, até que perde totalmente o prazo de garantia. Quer dizer, o tempo que ele fica no reparo conta também o tempo corrido para, de certa forma, vencer aquele prazo de garantia. Exemplo, aqui fazendo uma comparação, não sei se correto ou não, na justiça, dependendo do feriado, para-se o prazo para depois recontar lá na frente. Quer dizer, não poderia ser também assim com o veículo, que de alguma forma tem um prazo de garantia dentro de um período, e o período ele corre direto, independentemente se está sendo reparado, se não está sendo reparado, a peça não chegou ainda. Como é que é isso? Eu acredito que sobre essa matéria meus colegas são mais qualificados do que eu para falar. Doutora Simone? Né? Mas pode prosseguir. Mas na sentença, geralmente o juiz coloca a data da correção, né? Data da juizamentação, por exemplo, se ele mandar reparar, tem caso do lucro cessante, por exemplo, se a pessoa depender do carro para trabalhar, ficar impedido de trabalhar, ele vai ter direito a essa indenização dos dias que ficou parado, né? Que se denomina lucro cessante. Temos prejuízos materiais, idas e vindas, dano moral, porque se o juiz entender que isso ultrapassa ali aquele mero aborrecimento do dia a dia, porque hoje em dia qualquer coisa é mero aborrecimento. É difícil provar dano moral hoje em dia, mas existe. E a depreciação do veículo, né? Aí, geralmente, esses dispositivos eles vêm na sentença, mas eu acredito que a nossa colega pode explicar de forma mais detalhada. E aí, doutora Simone, como é que fica? Porque venceu o prazo, eu boto o carro na concessionária, vou ter que pagar. Ou seja, o prazo correu com o carro lá dentro que não foi possível consertar. Walter, mas a partir do momento em que se faz um reparo, nasce ali uma garantia específica daquele reparo. Então, pensa ali numa peça, no conjunto de peças e no próprio serviço. Se foi colocado, de repente, em fevereiro, dia 10 de fevereiro, nasce o prazo de garantia para esse reparo específico. Entendi. Tá? Se me permite, eu vou citar um exemplo do que eu mencionei agora há pouco, né? Sobre o veículo, porque eu fui advogada de um caso bem interessante de uma marca de veículos importada, não vou nem citar o nome da marca, claro, mas foi uma amiga de faculdade, se formou comigo na faculdade de Direito, e ela comprou um carro 0 quilômetro. Em pouquíssimo tempo, ela começou a perceber que ela ficava tonta quando ela dirigia o automóvel, né? Isso foram algumas vezes, foi aumentando, até que ela começou a desconfiar de que existia alguma problemática relacionada a um vazamento de gás no automóvel. Ela levou todas essas questões para a concessionária, o carro ficou para reparo, ficou lá um tempo, foi liberado, teoricamente tinha resolvido o problema. Ela voltou a usar o automóvel e percebeu que o problema persistia. Ela tinha náuseas, né, quando ela dirigia o veículo. Procuramos o fabricante, né, porque, como mencionei, a responsabilidade é solidária, então pode ser tanto contra o comerciante como também em relação ao fabricante. Ambos se mantiveram inertes em relação a reparar aquele problema. Ela conseguiu um laudo constatando que existia um vazamento de gás ali dentro. Não vou saber explicar tecnicamente, porque já faz alguns anos isso. Não sei exatamente que parte, né, que existe, do veículo existia esse problema, mas fato é que ela sofreu um acidente de trânsito em decorrência disso, né? Lá pela terceira vez que esse carro foi para a concessionária para ter o problema reparado e foi liberado, ela foi dirigir, ela se acidentou saindo pouco depois, no caminho da concessionária para casa, ela foi dirigindo e começou a perceber que estava ficando tonta, então ela foi tentando parar o veículo até que teve uma colisão leve. Ela não sofreu, né, ferimentos, mas enfim, ela teve essa problemática. Mesmo assim, o fabricante, ele não reparou aquele problema, né? Ela já tinha passado pelo período de 30 dias
para reparar o problema. Então, automaticamente, ela já tinha o direito de exigir um veículo novo. E foi o que ela fez, exigiu esse veículo novo, mas mesmo assim, mesmo diante de um acidente de um veículo novo, o fabricante não cumpriu com esse seu dever. Aí foi interessante, nós fizemos, nesse caso específico, uma tratativa, né? Porque já não dava mais. Nós ficamos uns 3 ou 4 meses tentando negociar com o fabricante e com a concessionária, e o problema não foi resolvido. E aí, eu a instruí, né, de uma forma extremamente responsável, que ela levasse essa questão para a rede social. Porque é um canal também que o consumidor pode utilizar, desde que ele faça de uma maneira extremamente calculada e respeitosa. E foi o que ela fez. Ela levou para as redes sociais exatamente os fatos que estavam acontecendo. Imediatamente, Walter, Publicidade negativa. o problema foi resolvido. Chegou um carro novo para ela, até com um laço de fita vermelha. Ou seja, nem sempre os mecanismos legais realmente conseguem dar uma resposta ágil para o consumidor, né? O doutor Marcelo mencionou aqui muito bem que uma ação judicial às vezes demora muito tempo, muitos meses, até alguns anos, né, dependendo do contexto. É o prazo do judiciário. E a gente sabe, né, que infelizmente essa é a realidade. Mas existem outros mecanismos que, se for utilizado com inteligência e responsabilidade pelo consumidor, auxilia também na resolução desses problemas. Você quer acrescentar alguma coisa, doutor? Sim, Walter. Como muito bem dito, né, pela doutora Simone, hoje em dia existe, as grandes empresas, elas têm ali um núcleo, né, para tratar de ações judiciais, e tem um núcleo talvez maior para tratar da imagem da empresa. Então, assim, desde que utilizado com responsabilidade e desde que utilizados os canais corretos, né, inclusive tem canais governamentais e não governamentais, hoje tem sido uma grande forma de resolução de demandas. Muitas vezes, algumas demandas ali de baixa complexidade, né, quando utilizadas essas plataformas, elas têm um resultado muito mais rápido. Então, acaba sendo uma forma alternativa ali para o consumidor, para os nossos ouvintes, né, fazerem essa análise, e também as tratativas extrajudiciais, né? Hoje se busca muito, né, a advocacia extrajudicial, ou seja, uma possibilidade do advogado notificar a empresa, de buscar uma tratativa para que não tenha que ser levado até o Poder Judiciário. Perfeito. Deixa eu buscar agora o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, quer dizer, nessa questão, portanto, da substituição de peças num veículo que está circulando, devidamente registrado no Detran, está tudo em dias, mas algumas peças precisaram ser trocadas. No caso, o órgão de fiscalização de trânsito tem que ser comunicado? A previsão do CTB é que a comunicação seja prévia, né? Então, se eu preciso fazer a troca de algum componente, eu preciso fazer a comunicação prévia disso. Depois o veículo vai ser submetido à inspeção e gerado o certificado de segurança veicular. Quando eu volto novamente ao órgão de trânsito para poder fazer a homologação desse certificado. Inclusive, isso passa a constar no prontuário do veículo. Então, é o que o doutor Marcelo colocou ali anteriormente. Se a gente vai fazer uma transferência, o que inclusive ocorre muito quando a gente está fazendo transferência de uma unidade federativa para outra, né? Então, a gente precisa pesquisar o prontuário desse veículo para saber disso. Porque, às vezes, o comprador do veículo ele vai me apresentar uma nota fiscal. Enquanto fiscal de trânsito, enquanto agente de trânsito, isso não me importa. Eu preciso verificar se está configurado lá no prontuário do veículo, né? Então, a gente precisa passar por esse processo, e é algo que muitas vezes algumas pessoas, ou grande parte, né, por assim dizer, porque muita gente não vai atrás dessa informação, vai atrás de resolver o problema. Meu carro quebrou o câmbio, danificou o motor, preciso trocar. Então, vai lá no vendedor, o vendedor vende e a pessoa não tem esse zelo, esse cuidado. Aí, quando vai vender o veículo, se depara com essa situação. Ou quando sinistrado, aí a gente tem que fazer a avaliação para monta, né, de dano do veículo, para saber se vai para sucata, se tem reparo, se não tem. Então, hoje tem um processo todo cheio de detalhes para a gente poder apurar isso daí. E o usuário, eu te confesso, que ele acaba mal informado sobre isso. É isso que eu ia perguntar para o senhor, se tem campanha que orienta o usuário nesse sentido. Aí, realmente, só quando ele chega no órgão de trânsito e vai tratar do trâmite de transferência, ou quando ele é abordado em alguma blitz, que isso é identificado. Não tem essa clareza. E aí, se a gente observar, a Lei 12.977, ela fala sobre credenciar as empresas de desmonte.
Então, aí, inclusive, essas empresas elas precisam ter essa parte pedagógica para o usuário, né? De repente, até mesmo exigir um termo de responsabilidade, que aí sim foi a tentativa do Goiás, quando teve a lei de 2016, de trazer para o Detran, deixar claro para o Detran do Goiás como é que ele iria tratar essas empresas, porque é um novo nicho de credenciadas. O Detran já tem que cuidar dos CFCs, que são as famosas autoescolas, né? O Estado do Goiás, aqui no DF também agora aconteceu a terceirização aí das vistorias, então já tem que cuidar dessa. E agora tem também as empresas de desmonte, que também precisam ser credenciadas pelo órgão, e elas têm todo um trâmite que tem que cumprir ali. Se deu grande monta, elas precisam dar baixa desse veículo, fazer toda a informação do sistema, porque eu preciso, né, a partir do momento que o veículo nasce e ele é registrado, ele tem uma identificação, ele tem placa, ele tem um Renavan. Então, quando eu paro esse veículo na fiscalização, eu vou pesquisar tudo isso. E as informações ali têm que estar de acordo com aquilo que eu estou observando, né? Até o doutor Anderson estava me trazendo uma informação aqui que eu achei extremamente delicado sobre a questão de identificação de veículo, né? Situação de clonagem, que é um dos problemas. Então, como é que eu vou identificando esses pormenores e pego ali, de repente, uma situação de clonagem? Quando eu tenho o trabalho de abordar esse veículo e puxo o prontuário dele e vou identificando as informações que tem ali. Então, como o doutor Marcelo também citou, as peças são remarcadas com número de chassi, então a gente tem toda essa informação para fazer o casamento. Do contrário, o senhor utilizou um jargão lá atrás, eu vou também utilizar um que a gente tem muita fiscalização, né? Que é o famoso cabrito. Você pega um pedacinho de um pedacinho do outro, aí você descobre que é um problema. Mas precisa sim, né? A gente não vê isso sendo tratado de maneira tão pública, tão acessível, né? Dessas empresas de desmontagens, e elas precisam ter essa responsabilidade com aquilo que elas estão entregando. Se desmontou e vai, né, conceder essas peças para o mercado, essa peça ela já tem que vir no manual, assim como o nosso veículo vem com o manual de direção defensiva, né, o manual de uso do veículo, essa peça também deveria vir ali com o manual explicando o passo a passo de como é que o usuário pode regularizar essa peça que é permitida para o reuso. Perfeito. Bom, como nós já estamos caminhando para o encerramento, eu peço aos senhores e também à doutora Simone 2 minutos para as considerações finais para cada um dos senhores, também para a senhora doutora Simone. Eu começo com o senhor, doutor Anderson. Gente, primeira coisa, eu queria dizer que foi uma honra participar desse debate. Pessoas aqui altamente qualificadas, né? Cada um dominando um pouquinho mais, no final complementa. E conhecimento sempre bom, né? Sim. Mas aos ouvintes, né, e às demais pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, tomar cuidado, né? Item de segurança é exatamente para proteger a sua vida e de terceiros, né? Que é o que temos mais precioso, é a vida. Não tem nada não tem mais, preço, né? Nada mais válido que a vida, né? E item de segurança também, uma curiosidade para quem está nos ouvindo, todas as infrações relacionadas à segurança do veículo são exclusivas do proprietário, né? É o tipo de infração que não transfere. Então, ainda que seja outro condutor que esteja dirigindo, primo, tio, mas é sempre o proprietário que responde por item de segurança do veículo. Então é ele que, se vier ter um excesso de infrações, vai responder ali pela pontuação administrativa, multa pecuniária, dependendo do caso, até suspensão, se for reiteradas vezes, né? E focar mesmo e quanto aos entes federativos aí, os órgãos de trânsito, focar mesmo na educação do trânsito. É o melhor caminho, né? Associar a educação do trânsito com a fiscalização. A fiscalização não pode ser a única fonte, né, de educação aos cidadãos e aos condutores. Perfeito.
Doutor Marcelo, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais. Perfeito. Bom, queria inicialmente agradecer o convite, Walter, e como muito bem dito pelo doutor Anderson, acho que foi um debate assim leve de um tema tão complexo, né? De um tema tão difícil. E dizer que é muito necessário trazer esse tipo de debate, né, para o público, trazer também para o poder público, né, sobre algumas necessidades que acabam ficando ali engavetadas ali, né? E muitas vezes só é colocado em pauta quando acontecem situações gravíssimas, como algumas que nós já citamos aqui. Eu trago até um dado, né, da CESVI, né, que ele é o Centro de Experimentação e Segurança Viária, que o fato da junção do airbag com o cinto de segurança, ele traz ali 51% a mais de chance de sobrevivência em caso de um acidente. Então, acho que volta ao grande ponto do nosso debate, né, que com segurança não se brinca. Então, essa aquisição de peças que você não sabe a procedência, a aquisição ali de peças, às vezes até provenientes de ilícitos, acabam colocando em risco ali a própria pessoa, acaba colocando em risco a família, né, e a terceiros ali que estão em volta. Então, acho que é um debate muito importante e que sempre deve estar em pauta aí. Então, queria reiterar o agradecimento, né, a todos os colegas aí que compuseram a mesa também e dizer que é uma pauta que ela sempre, né, precisa estar aí em voga aí para a gente trazer melhorias ali para toda a população. Perfeito. Doutor Ricardo, também, por favor, os 2 minutos para as considerações finais. Walter, eu gostaria de agradecer esse convite. É sempre uma honra muito grande falar sobre esse tema que é tão relevante. Eu costumo dizer assim, nós podemos escolher ir à escola ou não, podemos escolher ir à igreja ou não, mas nós não podemos escolher participar do trânsito ou não. Necessariamente estaremos lá, seja como pedestre, ciclista, passageiro, condutor, né? Então, é um tema de relevância social e sempre que tiver oportunidade, pode contar comigo para a gente poder discutir, para debater esse assunto. Agradecer a participação de todos, né? Em cada rodada dessa a gente aprende muito, é um olhar, né, de cada área, cada ponto de vista. Então, isso aqui é muito importante para que a gente desenvolva uma visão holística e, sobretudo, sinergia na temática segurança de trânsito, né? Eu acho que é o que falta muito hoje, é essa sinergia, está todo mundo na mesma pegada, porque acaba que fica ali cada um puxando para um lado, né? Eu acho que também foi a oportunidade da gente esclarecer aí alguns pontos, conflitos conceituais, né? Uma coisa é item de segurança, outra coisa é equipamento de segurança obrigatório. Então está claro lá no artigo 4º da resolução 611 o que não se deve ser reutilizado. Então fala sobre sistema de direção, vidro de segurança com gravação de numeração de chassi, fala sobre peças de suspensão do veículo, controle de estabilidade, que é o ABS, sistema airbag e o cinto de segurança, né? Então é para que a gente possa ter sempre em mente, buscar o conhecimento. Hoje a informação é livre, nós temos as redes sociais, nós temos vários canais para buscar essa informação. Então agradeço a todos, tenhamos todos aí um bom resto de tarde. Doutora Simone, também, por favor, os 2 minutos para as considerações finais. Walter, para complementar a resposta que eu dei agora há pouco sobre a sua pergunta em relação ao prazo no reparo do veículo, tá? Que eu mencionei que a garantia começa dali, aquela garantia legal de 90 dias, tá? Não é aquela garantia de 2, 3 ou 5 anos oferecida pelo fabricante, só para que os nossos ouvintes não tenham dúvida, porque todo serviço e toda peça colocada naturalmente tem ali uma garantia legal, que como se trata de um bem durável, é de 90 dias, tá? Como mensagem, eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, não negocie com a sua segurança. Pesquise, busque sempre fornecedores de confiança. Existem muitas normas técnicas de fabricação para essas peças de segurança dos veículos, isso não é à toa. Essas normas existem porque são itens essenciais para se garantir a nossa própria vida. Agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui. Agradeço a companhia do Dr. Anderson, Marcelo, Ricardo e um grande abraço aqui para toda a equipe do programa. Nós é que agradecemos ao Dr. Ricardo, muito obrigado ao senhor pela atenção conosco. Dr. Anderson também, muito obrigado pela atenção. Doutor Marcelo, também muito obrigado pela gentileza. Igualmente, doutora Simone, muito obrigado.
E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, com a produção de Diego Veiga, trabalhos técnicos de Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. A todos, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e o convite para o nosso próximo debate, que com certeza será amanhã. Então, até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.